Bom dia, amados ouvintes do programa Missionário Caminhos de Paz. Vamos para o último capítulo da história de Isobel Camp e sua família. Isobel, ela, depois que entregou sua vida para missões, ela tinha um desejo muito grande de alcançar o povo Lisu, para o povo o qual ela sentia que Deus o tinha chamado. Era o povo que vivia nas montanhas, na China. Então, depois que Isobel casou-se com John Kur, ela seguiu para a China. Lá eles moraram em várias cidades, mas finalmente, o missionário J. Fraser os convidou para ir participar no ministério lá. Então eles foram, quando iniciou a guerra contra China e Japão, eles retornaram, para a América, e quando chegou lá, aconteceu um fato, subitamente o missionário J.O. Fraser, ele morreu rapidamente, E quando eles retornaram, John retornou para liderar a missão ali. Então, foi realmente um momento difícil para eles, não só pelo o momento em que vivia aquele país, mas pela falta, do missionário amigo que estava ali com eles, e também por conta que, como John tinha assumido essa responsabilidade, então ele viajava muito e Isobel ficava muitas vezes sozinha e liderando o grupo, ensinando a homens, a mulheres, a jovens, crianças. Então era muito trabalho para ela. E quando realmente estourou a Segunda Guerra Mundial, tornou-se muito perigoso, Os comunistas, eles não permitiam cristãos ali. Então, ela achou por bem voltar para a América, reencontrar sua filha, e John decidiu ficar um tempo, porque ele queria preparar os irmãos ali que já tinham se convertido para se tornarem líderes, para ajudar os outros irmãos. Então, Isobel, ela fez um percurso muito difícil com a ajuda de um irmão, até ficar em segurança com o seu filho mais novo, o Daniel, e eles retornaram para encontrar Catherine. Quando eles chegaram lá, foi para ela um tempo de refrigério, e ela quis aproveitar esse tempo porque ela queria fazer alguns escritos, escrever, sua biografia, escrever a história de muitos convertidos ali. E ela aproveitou esse tempo que ela estava mais segura para fazer os escritos, e ela deixou muitos. Então, John ficou lá e ele passou 1 ano e meio lá, sozinho, vivendo ali em meio àquele povo Lisu. Quando ele conseguiu retornar em segurança, ele veio para reunir-se com sua família, Catherine já estava, uma moça, já estava entrando na faculdade. Então, eles voltaram, ficaram um tempo em Illinois, vivendo ali, mas eles oravam todos os dias pela igreja do povo Lisu, por aqueles irmãos que sempre estavam dispostos a ler e estudar a Bíblia juntos, e principalmente eles agradeciam a Deus, porque eles aprenderam a Bíblia, aprenderam a adorar a Deus, cantar hinos e ter o prazer de estar sempre reunidos para adorar a Deus. Então, mesmo distantes, eles oravam por aqueles irmãos todos os dias. O comunismo ficou difícil, o povo continuar ali, muita perseguição, principalmente
para os cristãos. Então, o povo começou a fugir daquele lugar, né? E então eles ouviram, né, a missão, disse para eles que muitas daquelas pessoas tinham fugido para a Tailândia e que lá ainda estava aberto para o evangelho, que muitas tribos chineses estavam indo para lá, fugindo do comunismo, e eles viam ali como um grande campo para aquela família missionária. Então, John e Isobel, eles precisavam tomar uma decisão, porque Daniel não podia mais voltar, né? Ele precisava estudar, e a sua filha Catherine já estava na universidade. Então, foi uma decisão muito difícil, eles ficaram orando, né? Porque eles precisavam deixar os filhos para ir trabalhar nas montanhas da Tailândia. Depois de um tempo orando, eles decidiram então deixar os 2 filhos com amigos para concluir os estudos, e eles seguiram para a Tailândia, né? Então, quando eles chegaram lá, tinha alguns dialetos um pouco diferentes, né, da língua que eles sabiam, mas eles logo, né, começaram o ministério, porque eles encontraram muitas tribos Lisu ali. E eles retomaram o seu ministério de anunciar Jesus, anunciar a salvação para aquele povo. E eles sempre, né, eles levaram, né, uma vitrola, e eles conseguiam, né, naquela vitrola passar alguns hinos, algumas mensagens para que eles pudessem ouvir, né? Algo que aquela família tinha, eles tinham um grande prazer em contar sobre Deus e como a palavra de Deus o libertaria da escravidão dos demônios. E muitos daqueles foram salvos. Então, quando Isobel estava lá na Tailândia, ela foi diagnosticada com câncer. Então, quando ela foi diagnosticada, então, a missão achou que ela deveria voltar para tentar o tratamento. John ainda ficou um período lá e ela voltou, né, para os Estados Unidos, ficar com os filhos e tentar o tratamento. No princípio, o tratamento ele foi muito positivo, né? Ela se recuperou. Durante esse tempo, ela pôde escrever muitos livros, né? Ela escreveu um livro bem interessante, que era Veredas Verdes em Meio à Seca, Vidas que são verdes em meio à sequidão. E ela contou a história de muitas pessoas, né, de missionários, de como o evangelho alcançou aquelas pessoas e como ela era grata a Deus por aqueles últimos momentos, né, a sua vida. Ela estava podendo viver com os seus filhos, né, algo que com o tempo ela achou ruim, era que essa ideia da missão, né, de separar os filhos dos missionários, era realmente uma grande dor para ela, mas Deus tinha dado esse momento de tratamento para ela estar mais perto dos filhos, ter esse tempo com ele, né? Ela fez um projeto, né? Ela queria escrever vários livros e ela escreveu 8 livros, contando, né, a história, como Deus guiou e como Ele cuida da vida de cada crente e mostra as suas veredas, né? Muitos livros de Isobel a gente pode comprar, né, hoje nas livrarias online, contando da história e do fiel ministério. Aquela família ensinou aquele povo a não temer a demônios, a confiar em Deus e principalmente a aceitar a salvação. A filha, né, de Isobel, Catherine, ela vendo a mãe, né, então ela terminou a universidade
e vendo ali a mãe, o sofrimento que ela estava passando com câncer. Primeiro 1 ano e meio o tratamento deu muito certo, mas depois ela via que estava ficando muito difícil para a mãe. Mas via o amor que ela tinha por aquele povo, a preocupação de saber como estava aquele povo. Então aquela menina, ela sentiu o chamado para ir à Tailândia para falar de Jesus. Então, em 1955, Catherine, ela partiu como missionária para a Tailândia. Quando ela se despediu da mãe, ela disse que tinha certeza que não viria mais a mãe aqui na Terra. Mas ela tinha certeza de uma coisa: ela reencontraria com a mãe dela nos céus. Então, quando Catherine foi, John, ele retornou para ficar realmente com Isobel, porque ele ficava, né, sempre indo, vindo, voltando para dar assistência aos irmãos que estavam lá na Tailândia, que sofriam muito com a perseguição. Mas os últimos dias ele viveu lado a lado ali com Isobel, cuidando dela, estando presente e principalmente ajudando nos escritos que ela fazia, deixando assim a sua história e muitos ensinamentos para nós. Muitas vezes nós enfrentamos medos, né, quando queremos tomar uma decisão. Temos medo de não dar certo, não saber o que vai acontecer. Então, algo que Isobel deixou é que ela disse: quando você entender que você está na vereda, que Deus escolheu para você, não tema, porque Ele vai endireitar as suas veredas. Então, que nós possamos guardar essa verdade, né, que Isobel deixou para nossas vidas. Termos certeza que estamos na vereda que Deus escolheu para que nós vivamos e no momento certo, que for da vontade de Deus, Ele vai endireitar as veredas. E que nós possamos a cada dia nos dedicar, né, às almas perdidas. E vemos na vida dos missionários pessoas que dedicam suas vidas, que colocam todas as suas forças no ministério de anunciação do Evangelho. Que nós possamos também fazer missões aqui, ali, acolá, no quintal da nossa casa, onde Deus nos levar, onde Ele nos chamar. Missões é dever de todos nós e nós devemos cumprir o mandado do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos use para a glória dEle.